Olá, tudo bem com você? Meu nome é Deroni Sabe, eu sou psicólogo há 33 anos e hipnólogo, hipnoterapeuta há 46 anos. Desde 1974 eu uso a hipnose, a auto-hipnose, a meditação, uma série de recursos para auxiliar a mim mesmo e as pessoas a superar os seus limites, as suas dificuldades e os seus medos. E hoje vamos falar dos medos, né? Então, muitos clientes já me procuraram, hoje no atendimento online também, né? Mas ao longo do tempo presencialmente. Alguns com medo de altura, medo de elevador, medo de avião, medo de dirigir. Outros com medo de injeção, de ir ao dentista, de sangue. Outros, eu me lembro, com medos de tempestades, medo de animais, medo de ficar doente, medo de ficar só, medo do escuro, medo de estar no meio de pessoas, né, que se expressa através de uma timidez, muitas vezes, né, ou então realmente um pavor de falar em público, por exemplo. Né? E como é que, o que tem de mais comum nessas pessoas que ficam com essas reações de medos e fobias? Né? Eles relatam, geralmente, assim, um aperto, um desconforto muito grande no estômago, e a respiração ela fica ofegante, a pessoa percebe um aumento das batidas do seu coração, uma taquicardia, tá? Os olhos tendem a ficar regalados no momento desses e a pessoa experimenta uma paralisação ou então uma vontade de sair correndo, de sumir daquele ambiente. Tá? Você se identifica com alguns desses sintomas? Pois bem, então a primeira ferramenta que eu vou trazer, a primeira dessas práticas, de 3 práticas que se complementam, é a, a dessensibilização sistemática, tá bom? Depois, em segundo, eu vou falar do EFT, Emotional Freedom Techniques, são técnicas de liberação emocional através de pontos de acupuntura. Tá? E a terceira prática vai ser uma prática de auto-hipnose com afirmações positivas, tá bom? Então, primeiramente eu vou falar da dessensibilização sistemática que é utilizada em muitas técnicas da psicologia, especialmente a psicologia cognitiva comportamental. Então, em síntese, de uma forma simples, é o seguinte. Primeira coisa, pegue um caderno, onde você vai tomar nota, um caderno, um bloco, e defina claramente o seu medo. Escreva, é bom escrever, né? Defina claramente o seu medo, aonde é que ele acontece, quais são os gatilhos que põem em ação esse medo. Tá? Segundo, descreva a importância de você superar esse medo, o que que vai o que você vai ganhar com isso, quais são os benefícios disso, isso vai dar mais sentido, vai mobilizar uma energia motivacional para você aplicar então na superação do seu medo. Tá? O terceira ação dentro dessa prática de sensibilização sistemática é descobrir aonde que o medo surge, qual é o ponto mínimo, quando começa o desconforto. Tá? Uma vez que você definiu isso, você vai estabelecer, então, como quarta ação dessa estratégia, você vai estabelecer uma rotina onde você vai se aproximar muitas e muitas vezes desse ponto mínimo, né? Então, você vai diariamente procurar chegar próximo aonde surge aquele medo, né? Logo que ele começa a surgir, você se afasta. Mas depois de fazer isso, muitas vezes, você vai, vamos dizer assim, 15, 20 vezes, então você marca um dia para entrar em contato mais direto, bem mais direto com o seu medo. Aí você já vai ter experimentado uma diminuição dele, né? E aí quando você conseguir assim, se sentir mais confortável, mais tranquilo, com maior domínio na situação, então você vai comemorar. Mas
o bom é você começar a comemorar já desde os primeiros progressos, quando você consegue vencer ou dar um passo, você já pode então fazer uma pequena comemoração. Você pode comemorar, aí pode dizer para si mesmo, isso mesmo, muito bem, certo? E o importante, desde o início, é você sempre visualizar você chegando lá na superação do seu medo, tá bom? Então, essa é a dessensibilização sistemática. É bastante simples, mas se você praticar junto com o EFT, num momento do dia você pratica a dessensibilização sistemática, num outro momento o EFT, e num outro momento ainda um exercício de relaxamento com a aplicação de auto-hipnose, você vai ver que essas técnicas vão se potencializar. E eu já ensinei essa técnica para muitos clientes e traz um bom resultado. É uma questão de fazer o que é preciso ser feito, tá bom? Então essa é a dessensibilização sistemática, que é a primeira prática. Vamos para a segunda prática. Eu vou mostrar em seguida uma figura e você vai verificar então como é que você pode utilizar o EFT, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então você pode ver aqui nessa foto como estão demarcados os diversos pontos. Um é ao lado da sobrancelha, o outro do lado do olho, tá? Tem um outro ponto que é embaixo do olho, depois debaixo do nariz e depois aqui no queixo. Aí você tem um ponto na clavícula, outro embaixo do braço e outro então no ponto do karatê, certo? E por fim, na ordem, tem esse do topo da cabeça, certo? Então, à medida que você toca esses pontos, de uma forma que eu vou ensinar para você, você vai perceber que há uma ativação de pontos que são os mesmos pontos da acupuntura. Você vai ativar meridianos. E você fazendo isso com determinadas afirmações, isso vai servir ao objetivo que você tem. Então, antes de iniciar, diga para você mesmo: eu vou aplicar essa técnica para a superação dos meus medos. Então, vamos aplicar isso aos medos. Então, defina bem claramente, né, como nós falamos na prática anterior, de você definir bem claramente o seu medo e não queira superar todos os medos de uma vez. Faça com um de cada vez, porque aí o seu cérebro vai aprender que é possível superar um medo, depois o outro, e assim você vai poder generalizar esse aprendizado para todos os outros. Mas então você vai pegar esse primeiro ponto, tá? Na sobrancelha, tá? Vou pegar desse lado aqui, e você vai dar pequenas batidinhas. Essas batidinhas você vai fazer e vai dizer assim: apesar do medo de, você vai dizer do que você tem medo, tá? Você vai dizer do que você tem medo e vai concluir a frase. Apesar deste medo, vamos chamar agora deste medo, mas o legal é você dizer medo de tal coisa. Dizer, apesar desse medo, eu me aceito total e completamente. E você vai dizendo isso, diga isso cerca de 7 vezes. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Tá? Aí você vai para o outro ponto. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. E assim cerca de 7 vezes. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Então você diz a frase, melhor que seja de olhos fechados, enquanto repete a frase. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Você pode falar mentalmente apenas, tá? Estou falando verbalmente,
para você entender, mas você pode dizer, apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Depois você vai para a clavícula, né? Esse ossinho, você pode tocá-lo diretamente ou por cima da roupa. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Aí você vai e aciona essa parte um pouco abaixo do braço, né? Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Tá bom? Aí, depois você toca os pontos de karatê. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Tá? E depois disso, sempre fazendo 7 vezes, apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Aqui no topo da cabeça. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Apesar deste medo, eu me aceito total e completamente. Tudo bem? Então, é muito importante que você faça isso alternando em momentos diferentes daquela outra técnica, né? Como eu falei da dessensibilização sistemática, porque isso vai ajudar você a se aproximar, sentindo cada vez menos o desconforto, se aproximar daquela situação e cada vez que você vai se aproximar, uma vez que você esteja praticando tendo essa prática complementar em paralelo, vai ajudar você a sentir cada vez mais à vontade, cada vez que você se aproxima daquilo que você temia, certo? Bom, então em seguida nós vamos partir para a terceira técnica, tá bom? Muito bem, então chegamos no momento de fazer um exercício de relaxamento, uma prática de relaxamento, que é a terceira prática, que é também um exercício de auto-hipnose, porque você vai utilizar algumas afirmações positivas, né? Então, esse exercício, ele serve para relaxar, ele serve para você ampliar sua consciência corporal, prestar atenção na sua respiração, se colocar num estado de equilíbrio interno e atuar sobre os seus medos e fazer um exercício de conexão com você mesmo para ampliar a sua autoconfiança. Tudo bem? Então você vai se sentar como essa moça, colocando as mãos sobre os joelhos com as pernas separadas, a coluna reta, e é uma das melhores posições, porque quando você vai fazer essa posição deitado, você pode dormir, né? E a ideia é manter você bem consciente, tá bom? Então você começa colocando as mãos sobre os joelhos, os pés bem instalados no chão, observa o ar entrando e saindo, atenta ao seu corpo, à sua respiração, e vai dizendo para si mesmo: agora eu posso observar a minha respiração, o ar que entra e sai. Aí então você vai inspirar e segurar o ar, cerca de 5 segundos, depois vai soltar. Inspira, segura o ar e solta suavemente. Tenha em mente que existe no ar uma substância, uma força vital que os yogis chamavam de prana. Então você vai inspirar essa energia poderosa, essa energia da vida, essa energia que é fonte de vida. Segurar um pouco, vai imaginar esta energia se espalhando por todo o seu corpo, que junto com o oxigênio existe mesmo toda uma energia curativa. E aí você vai inspirar dizendo assim, assimilando, digerindo. Depois, quando você soltar o ar, você diz liberando, certo? E você faz isso por vamos dizer assim, por cerca de 1 minuto, apenas observando.
assimilando, digerindo e liberando. Você vai dizer isso mentalmente. Assimilando ao inspirar, digerindo quando mantém o ar e depois liberando. Depois, num segundo momento, você vai pensar naquele medo. Então, assimilando, digerindo e liberando. E ao fazer isso novamente, estude o medo, perceba como ele acontece, se você puder lembrar como ele pode ter surgido. Ou seja, vai conhecendo esse medo, assimilando, liberando. E quando você soltar o ar, então imagine que você está soltando também o seu medo. Você pode imaginar o medo como uma energia de uma determinada cor. Suponhamos você que seja uma energia azul ou então marrom. Você inspira e vai dizendo assimilando, digerindo e liberando. Então você olha, você percebe o medo, assimila e imagine você liberando tudo aquilo que não serve mais deste medo. Certo? Então assimilando, digerindo e liberando. Vai soltando, certo? Bem, no terceiro momento, você vai dizer assim: junto com esta energia de vida que eu inspiro, eu absorvo também autoconfiança. Depois você solta suavemente. Eu libero todo o medo que ainda está em mim. Todo o medo excessivo que ainda está em mim. Porque o medo em si não é algo negativo, ele faz parte do instinto de preservação e tem a sua utilidade em certos momentos, até para avisar você de algum perigo, né? Para que você possa se defender. Tá? Então, você vai inspirar e imagine você absorvendo uma energia de vida e fortalecendo no seu organismo a autoconfiança que você já tem, porque nós temos em nós mesmos todos os recursos que nós precisamos. Então você inspira, segura o ar e vai soltando. E cada vez, então, que você vai inspirando, você vai dizendo assim: eu estou me tornando cada vez mais autoconfiante, cada vez com mais domínio de mim mesmo. Domínio da minha respiração, domínio do meu corpo, domínio das minhas sensações, domínio do meu pensamento e domínio das minhas emoções. E aí você segue dizendo assim, inspirando mentalmente, né? Inspirando, assimilando e liberando. E começa a dizer assim: eu vou assimilando cada vez mais a autoconfiança, fortalecendo em mim mesmo cada vez mais a autoconfiança. Aí você procura lembrar de momentos na vida que você teve essa autoconfiança. Quando você solta o ar, imagine você mandando embora todo o medo excessivo. Certo? Então você começa, repetindo poucos passos, você começa apenas dizendo assimilando, digerindo e liberando. Assimilando, digerindo e liberando o medo. Né? E num terceiro momento, eu estou fortalecendo em mim mesmo a autoconfiança, a coragem, a segurança. E vou liberando todo o medo excessivo que ainda esteja em mim. O ainda é uma palavra usada na hipnose para
significar que é uma questão de tempo, está sendo resolvido. E aí você faz essa prática e vai visualizando você seguindo aqueles passos da primeira prática de definir, perceber a importância da superação, de você fortalecer os seus recursos internos, estabelecendo aonde que o medo ocorre num ponto mínimo, como é que você pode estabelecer uma rotina que vai se aproximando cada vez mais do medo, sempre chegando nesse ponto mínimo e parando, e num dado momento você entra na situação que lhe causava medo. Mas como você vai estar praticando essas 3 técnicas alternadamente, né, em momentos diferentes, cada vez que você for se aproximando dessa situação de medo, você vai ter praticado mais uma vez essa técnica de relaxamento e auto-hipnose, e cada vez que você vai se aproximando do medo, ou da situação de medo, você vai mentalizando você mais autoconfiante, mais tranquilo e mais seguro. Então você entendeu? É uma técnica de aproximação gradativa da situação do medo, tá? Chegando no ponto mínimo, repetindo várias e várias vezes, até o ponto em que você entra em contato completamente com a situação que lhe causava medo. Porém, você vai praticando essas técnicas, essas 3 práticas, alternadamente em 3 momentos diferentes, tá bom? Porque aí uma vai mobilizar recursos e vai reforçar a outra. Bem, é uma questão de prática e você sabe que nós treinamos para ficar com medo e nós podemos treinar para ter uma conexão maior com o recurso de autoconfiança, de firmeza, de tranquilidade. E é isso que eu desejo para você. Aqui você tem, então, 3 técnicas, né? 3 técnicas para superar os seus medos. Talvez você queira praticar isso sozinho, e isso eu mesmo tenho conseguido solucionar medos que eu tinha dessa forma. Mas você também pode, se você achar que o seu problema é muito complexo, ou se de alguma forma você sente que isso não seja suficiente, você pode procurar um terapeuta. Como eu falei antes, eu mesmo tenho todo um estudo aprofundado sobre como auxiliar as pessoas a superar os seus medos e se sentir mais fortalecida, tá? E aí nós trabalhamos também crenças limitantes, nós trabalhamos outros tipos de bloqueios com outros recursos. Mas essas 3 práticas, elas já são suficientes para você conseguir uma série de resultados. Eu desejo que você prossiga e você pode trabalhar isso com vários tipos além dos medos, de bloqueios ou com outras situações que você quer alcançar maior autodomínio. Certo? Espero que seja útil para você. Um grande abraço.